Bom, vamos dar continuidade ao estudo desse livro, O Despertar da Consciência, de Neville Goddard. Esse livro é um livro que traz para nós um novo olhar sobre a Bíblia, mostrando para nós que os acontecimentos e as histórias, né, os personagens da Bíblia, nada mais são que nós mesmos. Então é um olhar sobre a Bíblia, um olhar psicológico sobre a Bíblia. Então, você que está gostando dessa série, né? A gente está indo para o terceiro vídeo. Curte, compartilha com os seus amigos que são cristãos. Nós vivemos num país essencialmente cristão e é importante que os cristãos possam ter a oportunidade de olhar para a Bíblia, ler a Bíblia, ver a Bíblia sobre um novo prisma. E é isso que esse livro traz pra gente. Então, se você está curtindo, já curte, compartilha, se inscreve no canal e recomenda a série para os amigos, principalmente os cristãos. Esses vídeos, eles não têm a intenção de serem vídeos curtinhos, né? A gente está sempre falando a respeito disso, porque são vídeos onde a gente aprofunda, né? Eu não tenho a intenção só de ler o livro com vocês. Eu também comento o livro com vocês, né? A minha impressão, para que vocês, a partir da minha impressão, também tirem a impressão de vocês. Então, a ideia é que a gente aprofunde. E nada profundo pode ser muito rápido, né? Então, é importante que a gente tenha esse entendimento. E se dedique, né, ao estudo, buscando novos olhares, novas formas de ver as coisas. Então, vamos lá. A criação de todas as coisas. A história da criação nos é contada de forma resumida no primeiro capítulo de João. No princípio estava o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. O agora, este exato momento, é o princípio referido neste versículo. É o princípio de uma necessidade, de um desejo. O Verbo é a palavra. O Verbo, quando ele fala, no princípio estava o Verbo é a palavra. A palavra, é importante que a gente observe essa percepção, né? Que a gente tenha essa percepção. O Verbo é a palavra. O ser humano, ele pensa em imagem e em palavra. Só que até a gente verbalizar, essa palavra ela passa pelo sentimento da gente. Não é tudo que a gente pensa que a gente fala, que a gente verbaliza. Então, o verbo é além da palavra. Esse verbo que ele fala é o do verbalizar. É o do já ter nascido no pensamento, ter passado pelo coração, se carregado de sentimento e aí sim, vir à tona verbalizado. Então, esse princípio que ele fala aqui é o princípio de uma necessidade, de um desejo. Ninguém fala, ou não, pelo menos não deveria, falar, verbalizar algo que realmente não queira. Esse é o grande segredo da criação das coisas. É importante que a gente entenda que nós somos criadores de todas as coisas. Só que hoje nós estamos criando muitas coisas ruins. Por quê? Porque estamos verbalizando muita coisa ruim. Se a gente pensa doença, sente doença ao ponto de verbalizar a doença, é isso que a gente vai trazer para nós, é isso que a gente vai criar na nossa realidade.
Então, a criação de todas as coisas passa por esse mecanismo. A criação, ela se dá assim. Deus, quando criou todas as coisas, ele pensou, sentiu e disse, falou, verbalizou e se fez aquilo. Só que Deus, bom, fez todas as coisas boas. O ser humano também cria, só que está criando muita coisa ruim. Por quê? Porque pensa ruim, pensa em coisas ruins, sente coisas ruins, cria coisas ruins. O verbo, que é a palavra, né, uma forma, pensamento, é um jeito, né, que o ser humano tem de pensar através de palavra, é o desejo que sonda a sua consciência, buscando por sua personificação. A gente não deseja nada que não seja nosso. Eu costumo dizer que o desejo é o Espírito Santo em nós, né? Quando bate o desejo é porque é pra gente. A gente não tem desejo de ser alguma coisa que não dá pra gente ser. A gente não tem desejo de ter alguma coisa que não é pra gente ter. Tudo que vem ao nosso desejo, ao desejo da nossa consciência, tudo que a nossa consciência é capaz de idealizar, é porque a gente é capaz de realizar. A necessidade por si mesma não possui realidade, pois o eu sou, ou a consciência de ser, é a única realidade. Eu só consigo criar aquilo que eu tenho consciência de ser. Eu só consigo, você ou qualquer outra pessoa, ela só consegue criar algo que ela tenha consciência. Do contrário, ela nem sabe que existe. Então ela não consegue alcançar aquilo. Ela nem pensa naquilo, na verdade. Né? Ela nem pensa, ela nem vê aquilo. É muito interessante que quando a gente tá com vontade, quando a gente resolve comprar um carro, aquele carro começa a passar, quando a gente, né, pensa no carro, eu quero comprar um carro qualquer. É impressionante como que aquele carro começa a passar na nossa frente. Por quê? Porque é desejo do nosso coração. Nós somos seres eletromagnéticos. E nós atraímos para a nossa realidade, para o nosso campo de experiência, as coisas que nos são afim, que são do nosso desejo, que estão ao nosso alcance. Eu falo sempre que existe um ditado que fala assim, Deus não dá a cruz que a gente não pode carregar. A cruz ruim e a cruz boa também. Né? A cruz ruim, mas a cruz boa também. Deus não dá uma cruz que a gente não possa carregar. Então, quando Deus coloca um desejo no nosso coração, é porque dá pra gente, é pra gente realizar. As coisas que eu desejo ser, só ganham vida no momento em que eu me torno consciente de sê-las. Então, para a realização de um desejo, observa-se a segunda parte deste primeiro versículo de João. Ou seja, e o verbo estava com Deus. O verbo, ou desejo, deve estar fixado ou unido com a consciência para que ele possa ganhar realidade. A consciência se torna ciente de ser a coisa desejada, acentuando então a sua forma, dando vida à sua concepção, ou ressuscitando aquilo o que até então era apenas um desejo morto ou não realizado. A gente eu falei isso no outro vídeo.
Deus, quando criou as coisas, ele se tornou aquela coisa. A gente precisa se sentir sendo. Não basta só eu pensar em ser. Isso é pouco. E graças a Deus que é pouco, né? Porque imagina se eu pensasse qualquer bobagem e fosse, já me tornasse. Ia ser péssimo, né? Então, é bom que seja do jeito que é. Eu tenho que unir, juntar, fixar pensamento com sentimento. O verbo estava com Deus. Ou seja, o meu pensamento ele tem que estar junto com o meu sentimento. E desse casamento surge a criação. Sem esse casamento, não tem criação, é só um pensamento. E graças a Deus por isso. Se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, versículo 19. Este acordo nunca será feito entre duas pessoas, mas sim entre a sua consciência e o objetivo do seu desejo. Você sabe agora que você é consciente de ser. Saiba então que você sempre está comandando a si mesmo, mesmo sem o uso das palavras eu sou. É muito interessante isso, né? Quando uma mulher engravida, mesmo antes da barriga apontar, mesmo antes da primeira ultrassonografia, ela nem viu o bebê ainda. Ela só tem o resultado positivo. Quando ela vê o resultado positivo, ali nasceu uma mãe. Ela, na mesma hora, ela já se torna mãe, mesmo sem ter a criação na mão dela. Mesmo sem ter a materialização do bebê. Nem que seja numa foto ou numa tela de ultrassonografia. Ela não viu ainda. Está pequenininho, dentro da barriga dela. Mas um exame fez com que ela tivesse a fé, a crença, acreditasse na existência de um bebê dentro dela. E ela já se torna mãe. A partir dali, ela já escolhe nome, ela já vivencia, ela se torna mãe. Quando a gente quer ser alguma coisa, quando a gente deseja alguma coisa, a gente tem que se tornar aquilo que a gente deseja. A gente tem que querer tanto a ponto de se tornar, mesmo sem ter aquilo nas mãos. Antes mesmo de ter aquilo nas mãos. É o crer para ver. A gente crê que a gente é dono, é merecedor, é capaz, é poderoso o suficiente para criar meios. Porque uma mulher, quando ela sabe que é mãe, ela cria meios de fazer o enxoval do bebê, ela já pensa no nome, ela não espera o bebê nascer para ir comprar enxoval, né? Ela não espera o bebê nascer para pensar na festa, para pensar no berço, não, ela pensa nisso tudo antes, mesmo antes da criação estar na mão dela. Então é assim com a gente também. Quando a gente quer criar alguma coisa, criar uma realidade na nossa vida, a gente precisa pensar, sentir, porque aí nosso corpo inteiro vai se tornar aquilo. Vai fazer com que aquilo venha à tona. O nosso corpo inteiro vai possibilitar, vai atrair situações, pessoas, circunstâncias, para que aquilo que a gente deseja se materialize. O como não é nosso, né? Porque a consciência maior, Deus, precisa fazer os entrelaçamentos para que todas
essas pessoas e todas essas circunstâncias aconteçam e façam o seu desejo acontecer, o nosso desejo acontecer. Desejo esse que eu lembro sempre. Pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo da natureza dos seus pensamentos. Por isso é tão importante vigiar, observar e controlar os pensamentos. Se por acaso for um estado de saúde que você deseja alcançar agora, antes mesmo que você tenha qualquer evidência de saúde em seu mundo, ou seja, está doente, né? Você não vê nenhuma possibilidade de saúde, mas você precisa começar a se sentir, você deve começar a sentir-se saudável, sentir-se ser saudável. No exato momento em que a sensação de que eu sou saudável for atingida, ou seja, pensamento, sou saudável, com sentimento, sou saudável, quando o verbo e Deus, pensamento e sentimento se unirem, vai nascer um filho. Onde que eu parei? No exato momento em que a sensação de que eu sou saudável for atingida, os dois concordaram. Ou seja, o eu sou e saudável, eu sou e saudável, né? O pensamento e o sentimento concordaram em ser um só. E este acordo sempre resultará no nascimento de um filho, que é o objeto deste acordo. Neste caso, saúde. Por isso que muitas pessoas estão desenganadas e, de repente, a cura vem. Ninguém sabe de onde. Milagre, né? O milagre, ele acontece por essa união do verbo com Deus. O verbo estava com Deus. O verbo se encontrou com Deus. O pensamento se encontrou com o desejo e criou a realidade. Criou a saúde na vida daquela pessoa. E porque você selou o acordo, é você mesmo quem o executará. É aquilo que eu falei, né? O corpo da gente recebe uma enxurrada química, hormonal mesmo, que nos leva à cura, que nos leva adiante, que nos leva a agir, que emana eletricidade, magnetismo para atrair situações, pessoas, circunstâncias, tudo, né? O organismo da gente reúne forças para alcançar para realizar o nosso desejo. Deus, né? Assim você pode entender por que Moisés declarou: Eu sou, me enviou a vós. Pois quem, além de mim, além do eu sou, me enviaria? Ninguém, pois eu sou o Senhor e não há ninguém acima de mim. Não há nenhum Deus ao meu lado. Se você criar asas e voar aos confins do mundo, ou se você fizer da sua vida um inferno, você ainda será consciente de ser. Céu e inferno é nós mesmos, né? Tá aqui dentro. Depende da natureza, da qualidade dos meus pensamentos. Se os meus pensamentos são ruins, a minha vida vai ser um inferno. Mas isso não resta dúvida. Se eu começar a me punir mentalmente, se eu tiver com a minha consciência pesada, é importante que a gente saiba, né, que a consciência, existe um princípio universal, o princípio de gênero, masculino e feminino. A consciência da gente é o princípio masculino, que fecunda o inconsciente, que é o princípio feminino. O inconsciente, ele gera todas as coisas. É ele que faz com que o corpo se mova. É ele que cria toda a realidade da gente. É o nosso inconsciente. É aquela história que eu falei no vídeo passado de Maria, né? Maria, né, que é o nosso inconsciente, ela que concebe o filho.
Então, o nosso consciente, princípio masculino, fecunda de tanto falar, repetir, 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 fecunda o nosso inconsciente, que gera o filho, a criação, do que a gente está pensando. Lindo, né? Eu acho lindo. Eu acho que você também vai achar lindo. Você sempre expressará aquilo que está na essência da sua consciência. E a sua expressão sempre será a essência dessa consciência. Ou seja, você vai criar aquilo o que você está consciente de ser. Se está consciente de ser saudável, de ser rico, de ser poderoso, de ser dono de si, de ser capaz, de ser merecedor. Se você está com essa consciência, você vai realizar e vai criar na sua realidade material mesmo tudo o que estiver alinhado com os teus pensamentos. Agora, se você estiver com pensamentos de escassez, de doença, de medo, de pânico, de escassez, esse é o que você vai criar. É por isso que hoje o mundo está do jeito que está. Porque nós estamos vivendo uma realidade de pânico, de medo, onde tudo que é veiculado na televisão, nas mídias, terror, medo, pânico, escassez, só falam que vai faltar, que o dinheiro não dá. E aí as pessoas vão fecundando o inconsciente delas com esse tipo de pensamento. Então, Deus falou pra gente, né? Jesus falou pra gente, vigia e ora. Olha, ora e vigia. É importante a gente vigiar o quê? Vigiar os nossos pensamentos, vigiar o que a gente permite que entre, quais são os alimentos, o que a gente está se alimentando, o que está entrando pelos nossos ouvidos, que tipo de música a gente escuta, que tipo de mídia a gente escuta, que tipo de mídia a gente vê, que tipo de filme a gente vê, né? Que tipo de coisa que a gente está lendo, para quem que a gente está dando ouvidos, porque o nosso pensamento fica rodando e literalmente emprenhando o nosso inconsciente. E é isso que a gente vai criando mais. A gente cria mais do mesmo. A gente não consegue sair desse looping de pobreza, de escassez, de doença. Por quê? Porque o ser humano não entende que precisa romper esse ciclo e começar a pensar em saúde, em riqueza. O mundo é abundante, gente. O mundo é rico. Não existe pobreza na natureza. Não existe fome na natureza. Fome e pobreza é uma coisa humana. Então, por quê? Porque a gente está criando mais disso. Porque a gente só pensa nisso. O nosso inconsciente está grávido, né? Tá engravidado disso. Nem sei se existe essa palavra. Engravidado. Não sei. Bom, de qualquer maneira, acho que deu para vocês entenderem o quanto é urgente a gente vigiar os nossos pensamentos, controlar a nossa mente e vou além, reprogramar o nosso inconsciente, porque existe uma programação que a gente foi submetido. Nossos pais, nossos professores, pastores, padres, né? Todos os programadores que fizeram isso de forma inconsciente também, era o que eles tinham em termos de visão, de concepção das coisas, né? De consciência das coisas. Então, eles nos programaram para isso. Então,
Então a gente precisa reprogramar o nosso inconsciente para que a gente consiga sair desse looping de medo, de escassez, de doença, e que a gente dê o salto que o ser humano pode e deve, é capaz, só nós podemos fazer essa virada. É no momento em que a gente entende esse jogo: pensamento, sentimento, materialização. Ok? Então, por hoje é só. A gente continua, o livro é grande, tem muita coisa boa para vir pela frente. Compartilha esse vídeo, curte. Vamos levar a mensagem. A minha ideia é ajudar pessoas, contribuir com as pessoas. A gente só vai construir um mundo melhor na medida em que cada um individualmente faça essa virada de chave. Quando cada um de nós conseguir virar essa chave. Então, curte, compartilha, se inscreve no canal, manda pro amigo. Faz isso. E na próxima a gente se vê. Um beijo grande.